Fala pessoal, vocês estão no canal Salve Explica e hoje estamos chegando ao quinto vídeo da nossa playlist sobre Vast, as Cavernas de Cristal. E nele vamos ensinar a jogar com a caverna, certo? Um ponto interessante do jogo é que a própria caverna é um personagem jogável, certo? E o objetivo da caverna ela é desmoronar antes que os demais jogadores ganhem a partida. Eu já vi muitas análises do jogo, o pessoal comparando muito a caverna como um mestre de um RPG, né? Que já jogou RPG alguma vez na vida. Porque ela mais ou menos é quem controla as ações dos demais jogadores, é quem cria situações que os demais jogadores terão que enfrentar nas rodadas seguintes. E ela é muito interessante porque ela age, as ações que ela realiza nas vezes dos outros jogadores são quase tão numerosas e quase tão importantes quanto aquelas que ela realiza no seu próprio turno, certo? Então, na preparação, o jogador vai pegar essa carta de referência aqui, que é nada mais é do que um lembrete, para que ele lembre do que ele precisa fazer durante o processo de expansão da caverna e depois quando o desmoronamento da caverna começar. Vocês verão isso com mais detalhes já já. Ele vai pegar essas fichas de tesouro, certo? Se o ladrão não estiver em jogo, você vai usar 10 fichas. Se o ladrão estiver em jogo, você usa 12, certo? Vai pegar esse saquinho aqui, que tem os marcadores de augúrio, certo? São uma série de fichinhas, deixa eu mostrar aqui para vocês, que tem esses símbolozinhos. Você vai colocar dentro dessa bolsa para serem sorteados mais tarde. Vai pegar também o baralho de tesouros e o baralho de eventos, embaralhá-los e deixá-los por perto ao alcance, certo? Você vai precisar deles mais tarde. Eu até esqueci de mostrar nos demais vídeos, mas além dos componentes em cartão, nós temos também alguns componentes em madeira, certo? Você usa alternativamente. Então, no lugar dessas fichinhas de tesouro, se você quiser, pode usar esses baúzinhos. No lugar dos marcadores de cristal, que vocês já viram em vídeos anteriores, você pode usar esses cristalzinhos de plástico. E assim por diante. Mas, enfim, voltando ao assunto, como eu disse, a caverna ela tem uma série de atribuições na vez dos outros jogadores. Por exemplo, fechar os espaços abertos. Como vocês viram lá no primeiro vídeo, a cada vez que um jogador revela uma ficha escura, se ele revela, posiciona ela, e se ao final desse posicionamento ficar aqui um espaço aberto, esse espaço tem que ser preenchido com uma nova ficha escura. Quem escolhe essa ficha que irá posicionar é sempre a caverna, caso ela esteja presente. Da mesma forma, sempre que a cavaleira ativa um evento, certo? Desbloqueia ali uma ficha de evento, é a caverna quem vai escolher a carta de evento que vai jogar para a cavaleira. Sempre que a cavaleira coleta um tesouro, é a caverna quem escolhe a carta do tesouro que vai entregar para a cavaleira. Certo? Então, como eu disse, ela tem muitas ações que ela realiza na vez dos outros jogadores. No caso do evento, a caverna vai sempre puxar as 3 primeiras cartas. Sempre que ela precisar entregar uma carta de evento à cavaleira, ela vai puxar as 3 primeiras cartas do baralho, escolher uma e entregar, e as demais vão para o fundo do baralho. E sempre que ele for entregar uma carta de tesouro, ele puxa 2, escolhe uma, entrega à cavaleira, e a outra que não foi escolhida também vai para o fundo do baralho. Lembrando sempre que as cartas de tesouro a cavaleira pode recusar, ela pode ver a carta e dizer não quero. Isso traz para ela um benefício que vocês viram lá no vídeo da cavaleira. Essa carta que a cavaleira descarta, que ela diz que não quer, sai em definitivo do jogo, certo? Não volta para o baralho, não. Então, a caverna, ela sempre deve estar, logo no começo, ainda na preparação, ela vai pegar as 3 primeiras fichas, certo? Da pilha de fichas que foi organizada lá no começo do jogo, e fica com elas 3 na mão, certo? Então, sempre que ela precisar preencher algum espaço na caverna, né? Adicionar uma ficha a mais à caverna, ela irá... Deixa eu dar uma melhorada aqui no enquadramento. Sempre que ela precisar entregar uma ficha a mais, ela entrega uma dessas 3 que ela tem na mão e imediatamente puxa uma nova, certo? Ela sempre vai ter... Opa, desculpa, me bati na câmera. Ela sempre vai ter essas 3 fichas na mão. Então, entrega uma, imediatamente
puxa outra, certo? Isso sempre, mesmo na vez dela ou na vez dos outros jogadores. Sempre vai ter essas 3 fichas, esse leque de 3 fichas na mão para escolher qual a que ele pretende colocar. E em que consiste o turno da caverna, né? Quando chega na vez dela propriamente de jogar. O turno dela se resume a 3 etapas. A primeira, coletar marcadores de augúrio. A segunda, moldar a caverna. E a terceira, colocar um tesouro. Marcadores de augúrio são aquelas fichinhas que vêm dentro desse saco. São eles que permitem que a caverna realize essas 6 ações aqui, que são a maneira que a caverna tem de interferir no jogo, beneficiando ou prejudicando os demais jogadores. Como eu disse, a caverna, o objetivo dela é que o desmoronamento vai acontecer mais cedo ou mais tarde, certo? Vocês vão entender isso daqui a pouco. Então o objetivo dela é retardar o final do jogo até que o desmoronamento ocorra. Então se ela vê que o jogador está disparando na frente, está saindo na vantagem, ela vai prejudicar ele e ajudar os rivais. E vice-versa. Ela vai ali balanceando o jogo de maneira a que ninguém ganhe até que o desmoronamento ocorra, certo? Então, a primeira etapa dela, coletar marcadores de augúrio. Ela vai aqui no saquinho e vai sortear, certo, aleatoriamente, uma determinada quantidade de marcadores de augúrio, que são aquelas fichinhas que eu mostrei. Quantos ele vai pegar? A quantidade depende da quantidade do total de marcadores de cristal e de marcadores de tesouro que estejam presentes no mapa naquele momento, certo? Então você soma o total de marcadores de cristal e de tesouro. Cuidado para não confundir os marcadores de cristal com as fichas de cristal, certo? A ficha de cristal, como essa aqui, por exemplo, é a ficha que, uma vez revelada, você vai lá e coloca um marcador de cristal sobre ela. Esse marcador de cristal depois ele pode vir a ser removido pela ação de estilhaçar o cristal. Tanto o dragão, quanto a cavaleira, quanto o goblin podem estilhaçar cristais, cada um deles vai receber um benefício diferente ao fazer isso. Então, não confunda o marcador de cristal com a ficha de cristal, certo? Então, você vai somar todos os marcadores de cristal e todos os marcadores de tesouro que estão no mapa naquele momento, vai somar e vai olhar nessa tabela. Se eu tiver 0 nessa soma, a caverna pega apenas uma fichinha de augúrio ali no saco. Se eu tiver 1, ela pega 2. Se eu tiver 2 ou 3, ela pega 3. E assim por diante. Então, quanto mais marcadores de tesouro e de cristal estiverem na caverna num determinado momento, melhor para a caverna, porque ela vai pegar uma maior quantidade desses marcadorzinhos. Você guarda esses marcadores aqui nesse espaço e você depois pode utilizá-los para ativar os augúrios, certo? Esses 6 poderzinhos que a caverna tem. Você pode realizar quantos você quiser, em qualquer ordem e em qualquer momento durante o seu turno. Não existe um momento certo para fazer eles. Você faz quantos você quiser, na ordem que você quiser, no momento que você quiser, inclusive o mesmo mais de uma vez, desde que você pague o custo correspondente em augúrios, que são essas fichinhas. Veja que cada um deles tem um requisito diferente das ilustrações aqui da fichinha. Tem essa parede branca aqui, meio lisa, tem esse diamante, tem esse morcego, tem essa estrada, né? Não sei se é uma estrada ou se é um rio, tem essa outra pedra aqui que é meio redondinha. Então você, por exemplo, para realizar essa ação morcego gigante, você tem que descartar uma ficha de um desses 3 tipos. Para realizar esse aqui, deslizamento, você tem que gastar 2 fichas que precisam ser desses 3 tipos. Para realizar esse aqui. Existem alguns que tem assim, ó, a pilhagem antiga e o ódio. Tem 1, 2, 3. Quer dizer que você pode realizá-los mais de uma vez na mesma rodada, mas caso você faça isso, a primeira vez tem um custo 1, a segunda tem um custo 2, da terceira em diante tem um custo 3, certo? É um custo crescente. Então você vai ver o custo das diferentes ações que você pode realizar e paga esse custo descartando essas fichas, esses marcadores de augúrio, como eles chamam, de volta para o saco. Você pode fazer, como eu disse, quantos você quiser, na ordem que você quiser, desde que pague o custo correspondente. Os marcadorzinhos de augúrio que você não utilizar em uma rodada ficam lá para a rodada seguinte, certo? Acumulam para a rodada seguinte, certo? Então vamos dizer aqui, falar muito rapidamente aqui sobre esses 6 poderes, assim como os poderes do dragão, eles estão descritos em texto aqui no tabuleiro individual. Então é muito simples, é só você ler e aplicar. Mas então vamos explicá-lo assim de maneira muito rápida. Primeiro, morcegos gigantes. Você move em até 3 espaços um marcador de tesouro, ou a cavaleira, ou uma tribo de goblins.
vai fazer aquele movimento forçado. Lembra que eu já falei sobre o movimento forçado, tanto a respeito da cavaleira como dos goblins, quanto do dragão. Você vai mover até 3 espaços, é como se tivesse dado uma revoada de morcegos que espantou o sujeito. Então, digamos que você pegou a cavaleira e moveu 1, 2, 3, por exemplo. Seguindo sempre as regras de movimento forçado, que nenhuma peça pode entrar em virtude de um movimento forçado numa casa onde se encontra uma peça de outro jogador, certo? A cavaleira não pode entrar em espaços escuros nem atravessar paredes. Os goblins não podem atravessar paredes. O dragão pode entrar em espaços escuros e atravessar a parede desde que esteja no subsolo. Quando ele está na superfície, isso não acontece. Mas aqui no caso do dragão nem se aplica, né? Porque o poder dos morcegos gigantes não se aplica sobre o dragão. Esse segundo auguro aqui, deslizamento. Você coloca um marcador de deslizamento em qualquer borda sem parede entre 2 fichas. É esse marcador aqui. Você coloca ele entre 2 fichas, é como se tivesse dado um desmoronamento ali. E uma vez que essa ficha está aqui, para todos os efeitos, ela conta como uma parede, certo? Essas 2 fichas que até então eram livre o movimento entre elas, passa a ter como se fosse uma parede nelas, em virtude do deslizamento. Pilhagem antiga, você vai colocar um marcador de tesouro extra, seguindo as regras do passo 3, que é o passo coletar tesouro, que eu chego já lá, certo? Então é como se você pudesse realizar o passo 3 aqui, que é o passo de colocar tesouro, uma vez a mais, né? Ou 2 vezes a mais, ou 3 vezes a mais. Aumentando assim a quantidade de tesouros que você coloca na caverna. Esporos soníferos, custa 3 augúrios, e você escolhe um jogador e aplica sobre ele um efeito negativo que vem descrito aqui, certo? A cavaleira perde 5 de bravura, tudo isso está escrito aqui. Os goblins reduzem uma de suas tribos a 1 de população. O dragão move um cubo de preguiça da tribo de vigília de volta para a tribo de preguiça. Enfim, uma série de efeitos negativos aqui. Você escolhe um jogador e aplica esse efeito ao jogador que você escolheu. Ódio, esse quinto item aqui, você vai colocar uma ficha extra, certo? Colocar uma ficha extra é a etapa 2, a etapa de moldar a caverna. Então é como se você pudesse realizar a etapa 2 de novo, né? Você turbina aí a etapa, como se a etapa 2 pudesse ser realizada várias vezes, graças a essa etapa aqui do ódio. Isso antes de se iniciar a fase do desmoronamento. Depois que a fase do desmoronamento já tivesse iniciado, aí você faz o contrário, você remove uma ficha a cada vez que utiliza esse poder. E aqui nós temos ainda a última, a maldição cristalina, que você vai meio que remodelar a caverna. Você consegue girar uma ficha, certo? Você consegue, ou então, colocar um marcador de evento em uma ficha de evento que não tenha marcador, certo? Vocês lembram dos marcadores de evento que nós falamos? O evento ele só é relevante para a cavaleira. Quando ela revela uma ficha de evento, ela automaticamente realiza aquele evento, né? A caverna vai entregar uma carta para ela e ela vai realizar o seu efeito. No entanto, pode ser que uma ficha de evento, que são essas fichas que tem esse símbolozinho aqui, seja revelado por outro jogador, pelo efeito de outro jogador. Então, nesse caso, você coloca uma fichinha de evento para marcar que a cavaleira ainda não passou por ali e quando ela passar, ela vai ter que realizar aquele evento. Então, esse sexto e último augúrio aqui lhe dá uma das possibilidades de ação que você vai fazer. A primeira é girar uma ficha para qualquer orientação ortogonal. Você pega uma ficha aqui, a sua escolha, e gira ela, certo? Reorienta ela dentro da caverna, como se a caverna estivesse se redesenhando ali dentro. Feito aquelas escadas que se mexem do Harry Potter. É a primeira opção. A segunda opção é colocar um marcador de evento desse em uma ficha de evento que não tenha marcador. Ou a terceira opção é pegar as 3 cartas do topo do baralho de evento e jogá-las para o fundo do baralho, certo? Inclusive, isso é interessante que a caverna, o jogador da caverna sempre pode olhar as 3 cartas primeiras do baralho de evento, certo? Ele sempre pode saber ali quais são as cartas que porventura vão aparecer no baralho de evento, justamente para que possa utilizar esse poder, se for o caso. Outra coisa que ele também sempre pode olhar em segredo, sem mostrar aos demais jogadores, é o conteúdo das fichas escuras, certo? Uma ficha escura que já está no mapa, ele pode... Na verdade, assim, ele olha antes de colocar, porque quem coloca é ele, né? Mas se depois ele esquecer, ele pode sempre dar uma olhadinha quando quiser, sem revelar
aos demais jogadores. Então, assim, eu expliquei bem rapidamente, talvez tenha ficado um pouco aí atropelada a explicação, mas, como eu disse, está tudo escrito aqui em texto, basta você ler e aplicar esses 6 diferentes poderes, que ele chama de augúrios, que para você pode utilizá-los em qualquer quantidade, em qualquer combinação, em qualquer ordem, desde que você pague o custo, que é descartando essas fichas. Fichas essas que você adquire no passo 1 da sua etapa, sorteando elas aqui do saco. As fichas que você gasta voltam para o saco, certo? E aí a gente vai para a etapa 2, que é a etapa de moldar a caverna. Na etapa de moldar a caverna, você vai pegar as 3 fichas que estão na sua mão, né? Você lembra que eu disse que ele sempre fica com um leque de 3 fichas na mão, e vai posicioná-la em qualquer lugar da caverna, virado para baixo, adjacente a pelo menos uma outra ficha que já esteja lá. Caso na sua mão você tenha uma ficha de cristal, você deve posicioná-la primeiro, certo? Primeiro começar pela ficha de cristal. No entanto, essa exigência de começar pela ficha de cristal é válida apenas na sua rodada, na sua vez, quando você está realizando essa etapa de moldar a caverna. Na vez dos outros, sempre que você precisar colocar uma ficha escura na vez dos outros, aí não existe essa obrigatoriedade, certo? Então vou aqui, coloquei uma ficha, puxei uma nova, sempre que você coloca uma, imediatamente você puxa uma nova, e essa foi a fase de moldar a caverna. Você pode, de certa forma, fazer essa fase mais de uma vez, se é que a gente pode dizer assim, utilizando o efeito aqui do ódio, certo? Esse poderzinho especial nada mais é do que a possibilidade de você realizar essa etapa mais de uma vez, certo? E quando acabarem as suas fichas da mão, certo? Assim que você gasta uma, puxa outra, gasta uma, puxa outra. Quando não tiver mais ficha para puxar, você gasta e não repõe. Quando você colocar a última ficha da sua mão, todas as fichas de caverna já tiverem sido utilizadas, então na rodada seguinte, né, na vez do próximo jogador, inicia-se imediatamente o desmoronamento. Você gira essa carta aqui ao contrário, vai ter aqui todas as instruções que você deve seguir no desmoronamento, e aí inicia-se a etapa do desmoronamento, que a gente explica com mais detalhes já já. E aí vem a terceira e última etapa da fase da caverna, que é colocar um tesouro. Você vai pegar aqui uma ficha de tesouro do seu estoque e vai colocar numa ficha escura que não tenha uma miniatura de um jogador, porque você lembra que alguns jogadores, como é o caso do Goblin, do Dragão, conseguem entrar em fichas escuras. Então você coloca um marcador de tesouro numa ficha escura que não tenha uma miniatura de algum jogador, nem tenha outro marcador de tesouro, em virtude de jogadas anteriores, né? Se não existir nenhuma ficha com essas características, você não coloca o tesouro, certo? Mas se existir, que é bem mais frequente, né? Você coloca o marcador de tesouro em uma ficha escura, à sua escolha, desde que ela não tenha o marcador de algum jogador, nem tenha também outra ficha de tesouro. Para que serve colocar um tesouro? Quanto mais tesouros você tiver, mais marcadores de augúrio você vai pegar lá no início da sua rodada. Vamos falar agora do desmoronamento, que é basicamente como a caverna ganha, né? A caverna, esse processo de expandir e desmoronar a caverna é o que determina o andamento do jogo, é o que determina o final do jogo. E o objetivo da caverna é fazer com que o jogo acabe antes que qualquer um dos outros jogadores atinja o seu respectivo objetivo, certo? Para isso é que serve, né, o desmoronamento. Como é que funciona? Como eu disse, quando acabar a última fichinha aqui, no início da vez do próximo jogador, começa o desmoronamento. Quando chegar na vez da caverna novamente, uma vez tendo iniciado o desmoronamento, chegando nessa etapa 2, que é a etapa de moldar a caverna, em vez de acrescentar uma ficha, você vai ao contrário, remover fichas. Você remove 3 fichas, certo? O jogador da caverna remove 3 fichas de cada vez quando chega a sua etapa de moldar a caverna, uma vez que o desmoronamento já se iniciou. Se não houver jogador da caverna, o desmoronamento acontece ainda mais rápido, porque cada jogador, ao finalizar a sua jogada, vai remover 3 fichas. Eu já falei sobre essas regras de remoção lá no primeiro vídeo, mas vamos recapitular aqui rapidamente. Você primeiro tem que remover fichas que toquem em apenas uma ou outra ficha. Quando não houver mais nenhuma dessas, aí você remove fichas que estão tocando em 2 outras fichas, certo? Aqui nós temos um exemplo interessante, veja, porque nós temos o Goblin, ele está em uma ficha que toca em apenas uma outra ficha. Então, para remover ela, como é que eu faria? Você realizaria um movimento forçado, certo? Você move aquela miniatura do jogador para uma ficha adjacente, seguindo as regras de movimento forçado
daquele jogador específico. E aí sim você remove. Caso não seja possível fazer esse movimento seguindo as regras de movimento daquele jogador, você simplesmente não pode. Seria o caso aqui, né? Essa ficha de cavaleiro estava aqui, eu removi só para dar o exemplo. Deixa eu aproximar um pouco mais a câmera. Essa ficha de cavaleiro estava aqui, opa, eu removi só para dar o exemplo, mas para o exemplo ficar perfeito, o que aconteceria? Eu iria remover essa ficha. Não posso porque o marcador do Goblin está em cima. Então eu devo mover o marcador do Goblin para uma ficha adjacente, seguindo as regras de movimento respectivo, né, dos Goblins. E a regra de movimento diz que o Goblin não pode entrar numa ficha, a regra de movimento forçado, no caso, dos Goblins diz que ele não pode entrar numa ficha que tem outro jogador. Mas a única ficha adjacente tem outro jogador, que é a cavaleira. Então eu simplesmente não removo essa ficha. Eu deixo ela e removo a próxima conforme as regras de remoção. Certo? Então essa é a regra. Essa regra vale para o desmoronamento, sempre, tanto quanto for o próprio jogador da caverna fazendo o desmoronamento, quanto se for um outro jogador, né? O desmoronamento autômato, digamos assim. Se houver uma ficha de jogador lá, você remove ela com as regras de movimento forçado. E se não for possível fazer isso, você não remove a ficha, ela fica lá mesmo. Você remove a próxima da sequência conforme as regras. Se uma ficha de cristal, se existem várias fichas que podem ser removidas ao mesmo tempo, né, conforme essa regra que eu expliquei, de que você primeiro tira as que tocam em apenas uma, depois tira as que tocam em duas. Se dentro dessa regrinha você tiver um leque de opções, você tanto pode remover a ficha A quanto a ficha B, você deve dar sempre prioridade a remover primeiro as fichas de cristal, certo? As fichas de cristal devem ser removidas primeiro, se possível. Por quê? Porque quando 5 fichas de cristal forem removidas nessa etapa do desmoronamento, você considera que a caverna desmoronou de vez e a caverna é a vencedora. Certo? Inclusive, se você estiver removendo uma ficha escura, uma ficha virada para baixo, você deve conferir se ela era ou não uma ficha de cristal, porque caso seja, ela vai contar para essa contagem de 5 que efetua, né, que desencadeia a vitória da caverna. É interessante que, além da própria caverna, existe também um poder especial do dragão e um poder especial dos goblins nas cartas de segredos. Se vocês não souberem do que eu estou falando, assista lá o vídeo dos goblins. Existe uma carta de segredo específica que dá esse poder aos goblins, e existe um dos poderes do dragão também, que permite a ele remover fichas do mapa. Você tira mesmo a ficha, vai-se embora do mapa. E o que é que você faz com essas fichas que forem removidas por outros jogadores e não pela caverna? Bem, se a fase do desmoronamento não tiver começado ainda, você confere se é uma ficha de cristal, né? Essa ficha de cristal, eventualmente, se for o caso, ela conta para a condição de vitória da caverna, certo? Ela já entra naquela conta das 5 que a caverna precisa remover para ganhar e sai do jogo. E todas as demais voltam para a parte de baixo da pilha. Caso o desmoronamento já tenha começado, aí não tem essa história de voltar para a pilha. Todas elas saem do jogo, certo? E aí, basicamente, é isso, certo? É assim que se joga com a caverna, certo? Recapitulando rapidamente. Primeiro, coleta marcadores de augúrio aqui no saquinho. O número de marcadores depende da quantidade de tesouros e de cristais presentes no tabuleiro. Número 2, molda a caverna, né, colocando uma ficha a mais ali, desde que o desmoronamento não tenha começado ainda. Se o desmoronamento já tiver começado, é o contrário. Aí você remove 3 fichas. Número 3, coloca um tesouro numa ficha escura que já não tenha um tesouro e que já não tenha outro jogador. Essas fichas de augúrio coletadas aqui no saquinho servem para ativar esses poderes especiais, que são bem autoexplicativos, estão descritos aqui no próprio tabuleiro individual, que vão aí ajudar você a atrapalhar a vida dos outros jogadores. E quando você gastar a última fichinha dessa, todas as fichas que estiverem no mapa, começa a etapa do desmoronamento, onde as fichas vão sendo removidas. Quando 5 fichas de cristal forem removidas, o jogo acaba e você é o vencedor. Então é isso. É assim que se joga com a caverna. Aguardo você no próximo vídeo, que será o último dessa nossa playlist, onde vocês aprenderão a jogar com o ladrão. Valeu!